Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. Eleva Química. Tecnologia no campo. Idicave. Sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Quarta-feira, 17 de junho, é destaque hoje aqui no Jornal de Blumenau. Homem morre carbonizado em acidente na BR-470 em Indaial. Projeto que cria a Secretaria da Segurança Pública de Blumenau deve ser analisado nesta quinta-feira pela Câmara. Vereador rebate deputado que pede CPI para investigar assinatura em contrato da merenda escolar. Programação do Natal em Blumenau começa no fim de novembro, com atrações gratuitas. Esses e outros destaques agora, no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. O frio deve diminuir de intensidade nos próximos dias, segundo a previsão do Alerta Blue. Hoje a temperatura mínima foi de 9,6 graus, registrada às 6 horas da manhã, segundo a medição da estação instalada pela Defesa Civil do Estado no bairro Água Verde. Para amanhã, a previsão ainda indica temperatura mínima semelhante, com um dia de sol e tempo firme aqui no município. Já na sexta-feira, a aproximação de uma frente fria muda as condições do tempo, com possibilidade de chuva entre o final da tarde e a noite, e mínima que pode ficar em 12 graus. O tempo deve permanecer instável no sábado e melhorar no domingo, quando deve ocorrer predomínio de sol. Já a temperatura mínima pode se elevar a 15 graus. Uma grave colisão na BR-470 em Indaial, na manhã de hoje, deixou uma pessoa morta e 3 feridas. Um caminhão atingiu outros 5 veículos que estavam parados na rodovia, provocando um incêndio em 3 carros. Um motorista ficou preso nas ferragens e morreu carbonizado. No carro que ele estava, havia mais 2 pessoas que conseguiram sair a tempo do veículo. Em outro carro, o motorista conseguiu escapar quebrando o vidro e pulando do veículo em chamas. 3 pessoas precisaram ser encaminhadas ao hospital. Outras 4 sofreram ferimentos leves. O condutor do caminhão fez o teste do bafômetro, que deu negativo. A rodovia ficou interditada por cerca de 2 horas no sentido Indaial-Blumenau. A Polícia Rodoviária Federal investiga as causas do acidente. O projeto que cria a Secretaria Municipal de Segurança Pública entra na pauta da sessão desta quinta-feira da Câmara de Vereadores de Blumenau em regime de urgência, com votação em turno único. A nova pasta vai centralizar ações de vigilância patrimonial, monitoramento urbano, políticas de segurança e integração com forças policiais, além de incorporar a área de trânsito. Com isso, a atual Secretaria de Trânsito e Transportes será transformada em Secretaria de Mobilidade Urbana, focada no planejamento viário e nos sistemas de transporte. O texto também promove ajustes em outras secretarias, redistribuindo atribuições administrativas e de transparência. O governo afirma que não haverá criação de novos cargos, apenas reestruturação da máquina pública. O vereador Alexandre Matias, do PSDB, contestou o pedido de CPI feito pelo deputado Ivan Nats, do PL, afirmando que o documento tem falhas e informações incorretas. Matias foi citado pelo deputado porque na época ocupava o cargo de secretário de Educação. Segundo o vereador, não houve contrato emergencial, como afirmou Nats, mas sim um aditivo de cerca de 15 milhões de reais
no contrato com a Risotolândia para quitar débitos de 2024 com respaldo jurídico. O deputado questionou que a assinatura aconteceu nos últimos dias do ano e da gestão anterior. Alexandre Matias também negou qualquer ligação com a investigação do GAECO na operação que apura desvios de recursos da merenda escolar. É a terceira vez que eu trato desse assunto aqui na Câmara, no plenário, na tribuna, e me coloco à disposição de qualquer vereador que tenha qualquer dúvida com relação a isso. Eu realmente torço para que tudo isso seja elucidado pela polícia e que os responsáveis sejam punidos. Lembrando que nem eu, nem o ex-prefeito Mário estamos nessa investigação, como também de forma equivocada o deputado Ivan coloca na sua fala, querendo atribuir relação comigo e com o ex-prefeito. A peça que foi feita pelo deputado Ivan, ela é muito frágil. Aliás, a cronologia dela está equivocada, porque para se abrir uma CPI, a intenção é sempre buscar materialidade, para que essa materialidade seja encaminhada à Justiça, para que a Justiça possa fazer a investigação, e nesse caso, a Justiça já está fazendo a sua parte, a investigação já está em curso, então abrir uma CPI nesse momento, no meu ponto de vista, seria única e exclusivamente eleitoreira, para dar palanque a um discurso, assim como já vem acontecendo, né, que toda essa movimentação fez com que o deputado tivesse visibilidade aqui nas rádios do município, e eu acho que é isso que ele estava buscando quando protocolou esse documento aqui na Câmara de Vereadores. A Prefeitura de Blumenau prevê anunciar amanhã a empresa que vai assumir o serviço de portaria nas escolas e creches do município. A contratação será emergencial por dispensa de licitação para substituir os vigilantes armados, cujo contrato termina no próximo dia 26. Segundo o governo, as propostas já estão em análise e os detalhes do contrato serão divulgados após a definição da empresa escolhida. O Sinditranscol, responsável pelo projeto de lei de iniciativa popular que propõe mudanças no transporte coletivo de Blumenau, solicitou uma reunião com o prefeito Egídio Ferrari para discutir a proposta e o futuro do sistema na cidade. A expectativa é de que a data do encontro seja definida ainda nesta semana. Enquanto isso, o projeto iniciou a tramitação na Câmara de Vereadores ontem e passou pela Comissão de Constituição e Justiça, que encaminhou o texto para a Procuradoria-Geral da Câmara para análise formal. Parecer pode ser votado na próxima reunião da comissão. Já falamos sobre planejar, já falamos sobre preparar a terra. Hoje vamos falar sobre lançar a boa semente. Se você é CLT ou empresário, normalmente no fim do ano a renda aumenta um pouco, não é verdade? É um tempo favorável. E a minha pergunta é: o que você vai fazer com esse dinheiro extra? Como você vai usar essa boa semente? Lembre-se, dinheiro nas mãos é uma boa semente. Você decide se planta ou se desperdiça. Então, pegue o que você escreveu lá no primeiro quadro, que a gente começou a falar sobre planejamento, relembre suas metas e dê o primeiro passo. Agora, no início do mês. Porque se você não pensar com clareza, essa semente pode ser jogada fora. E quem não direciona a semente perde a colheita. O resultado? Falta de frutos e arrependimento. Bom, na próxima quarta-feira falaremos sobre crer sem duvidar. Me siga então para saber mais também no meu Instagram, Janarizio
www.seguroseprevidencia ou pelo WhatsApp 988638873. Eu vou adorar saber como que tá aí a sua jornada. Divide lá comigo, tá bom? Vou aguardar a sua mensagem. Beleza? Tá. Posso ir? Já falamos sobre planejamento, sobre preparar a terra, sobre lançar a boa semente e hoje vamos falar sobre crer sem duvidar. Quantas vezes você desejou algo, mas o medo ou o sentimento de incapacidade te paralisou? Hoje, volte ao que você escreveu lá no seu planejamento, naquele cartaz grande. Reconheça o primeiro passo. Veja o quanto você já evoluiu. Agora, visualize, declare, decida acreditar, porque a sua mente te leva antes do que o seu corpo propriamente vai chegar. Primeiro, a gente mentaliza na mente, depois a gente tem a atitude. E a Bíblia, ela diz que a fé é a certeza daquilo que a gente não vê. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso, a tarefa hoje é simples, mas profunda. Crer sem duvidar. Afinal, quem duvida, trava. Quem crê, avança. E eu quero muito que você avance e que você realize tudo que você escreveu, tá bom? Então, me siga lá no meu Instagram, janarizio.seguroseprevidência, ou me manda lá uma mensagenzinha dividindo comigo como que tá esse processo aí, através do meu WhatsApp, 479-8863-8873. Vou esperar a tua mensagem, hein? Janarizio participa todas as quartas-feiras no Jornal de Blumenau com informações sobre educação financeira. A Amabel, Associação dos Amigos do Hospital Santa Isabel, assinou nesta semana um termo de doação de R$ 746 mil para o hospital. Os recursos são de doações feitas à Amabel por pessoas físicas, jurídicas, clubes de serviços, além de promoções como jantares e leilões promovidos pela entidade. O valor será aplicado na reforma de uma ala do 6º andar do hospital, chamada de Projeto Luizita 1. O Natal em Blumenau já tem datas e identidade visual definidos para 2026. A programação acontece de 26 de novembro a 10 de janeiro, com atrações gratuitas no Parque Vila Germânica e em outros pontos da cidade. O evento terá decoração temática, apresentações culturais e 7 desfiles natalinos. 2 deles serão na Rua 15 de novembro, nos dias 9, 16 e dezembro. Os outros 5 ocorrem na Rua Albert Stein, entre o fim de novembro e dezembro, sempre às 8 da noite. Com o tema Emoção Brilha Mais Forte, a proposta é valorizar o clima natalino, os encontros e as tradições, atraindo moradores e turistas para celebrar o fim do ano em Blumenau. Muito boa noite, Jorge. Grande abraço a você, todos os telespectadores da TV Galega. Jorge, vamos sair um pouquinho da Copa, né? Porque o próximo jogo do Brasil é somente na sexta-feira, né? E ontem a gente viu um show do Messi, né? 3 gols, né? Parece um ET o Messi, como diz o nosso querido Edmilson Luiz. Mas vamos sair um pouquinho desse mundo da Copa do Mundo, porque tá acontecendo jogos da Série B e C do Campeonato Brasileiro de Futebol. Por exemplo, essa semana terminou a 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol, onde a gente tem o Avaí, o Criciúma, e o Avaí perdeu,
jogando contra o Londrina na última segunda-feira por 3-2 e jogando no Heriberto Rilse, o Criciúma empatou pelo placar de 1-1. Né, os times, portanto, aqui de Santa Catarina participando desta Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Nesse momento, o Criciúma, ele tá numa posição intermediária, é o 6º colocado, ainda tá no G6, né, porque mudou agora os critérios aí da Série B, com 21 pontos, e o Avaí tá na 18ª posição na zona de rebaixamento, com 10 pontos ganhos. Então, os times de Santa Catarina participando da Série B, o Criciúma tentando entrar naquele G6 para depois disputar para quem vai para a Série A, e o Avaí afundado na zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Pela Série C, que a gente também tem times aqui de Santa Catarina, né? Os jogos que aconteceram no domingo, o Brusque perdeu em casa na Arena Simon para o Santa Cruz pelo placar de 1-0. O Figueirense foi buscar uma vitória importante contra o Floresta, lá no estádio Presidente Vargas, né? Então o Brusque perdeu e a equipe do Figueirense venceu, né? Jogando neste último final de semana. É a 10ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. Mesmo com a derrota, o Brusque é o 2º colocado, tem 18 pontos na competição, e o Figueirense, com a vitória, pulou para a 13ª colocação, tem 14 pontos. O Guarani lidera com 21, aí tem o Brusque e o Inter de Limeira com 18, Paysandu e Ituano com 17, o Amazonas e a Ferroviária com 16 e o Caxias com 15. Esse é o G8 da Série C do Campeonato Brasileiro. Lembrando novamente, Figueirense é o 13º com 14 pontos ganhos. E a Série D, a gente já vai falar, porque temos o Blumenau Esporte Clube na Série B, na Série D do Campeonato Brasileiro, mas o Beck fez o quê? Saiu ontem aqui da cidade de Blumenau para disputar a partida que aconteceu hoje na cidade de Tubarão. Partida que valeu pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E de Tubarão, o Beck já vai direto para a cidade de Ijuí. Por quê? No sábado, o Blumenau joga contra o Ijuí no estádio 19 de outubro, às 3h30 da tarde, partida de ida da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. Então, o Blumenau jogou hoje, né, pela Série B do Campeonato Catarinense, já está indo para Ijuí e acompanha e joga no sábado, 3h30 da tarde. Jogo de volta do Blumenau, marcado para o outro sábado, no dia 27 de junho, 3h da tarde, aqui no estádio do SESI, né, no Complexo Esportivo em Blumenau. Então, uma rápida passada, a Série A tá parada por conta da Copa, mas séries B, C e D do Campeonato Brasileiro de Futebol. Jorge, grande abraço a você, a todos os telespectadores do Jornal de Blumenau da TV Galega. A seguir, um balanço das doações para fundos sociais durante o período de declaração do Imposto de Renda. A gente volta já já. Castelo da Pizza. Há 30 anos, celebrando o que realmente importa, estar junto. Rodízio completo, com pizzas e acompanhamentos chegando quentinhos toda hora, direto na sua mesa. Vem viver essa experiência no Castelo da Pizza. Rua 2 de Setembro, 4241, Itopava Norte, Blumenau. Castelo da Pizza, tradição que atravessa gerações. Na Churrascaria Tiffany, tradição e sabor caminham juntos há mais de 90 anos. Ambiente aconchegante e perfeito para toda a família. Aberto de terça a domingo para o almoço e nas sextas e sábados também à noite. Venha saborear o melhor churrasco da região. Rua Amazonas 2322, no coração do Garcia. Peça também pelo telefone 3324-0807. Churrascaria Tiffany, o sabor que atravessa gerações.
DICAV Volvo, referência em prestação de serviços, venda de caminhões e ônibus. Ampla cobertura no estado com 14 filiais. Completa estrutura para atender com rapidez transportadores de todo o Brasil. Venha conhecer a DICAV Blumenau, às margens da BR-470. São 2.800 metros quadrados com todos os serviços de mecânica e todas as soluções para o seu caminhão. Possui 12 box, showroom de vendas, sala de motorista, área de treinamento, refeitório e amplo pátio. Aproveite e tenha 2 anos de garantia em peças genuínas Volvo. Entre em contato e agende seu serviço. DICAV, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista. Hoje eu converso com o professor e contador Ricardo Luiz Thomas. Nós vamos fazer aqui um balanço sobre as doações aos fundos sociais do imposto de renda deste ano. Ricardo, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, boa noite. Bom, Ricardo, as doações aos fundos sociais nos últimos anos ganharam muito destaque, né? Muita campanha para que os contribuintes façam essas doações. Vem crescendo o número de doações nos últimos anos? Sim, o número de doações ano a ano vai aumentando, né? A conscientização da população que dá para fazer essa doação durante o período de imposto de renda, e essa doação transforma a vida através dessas entidades que têm projetos aprovados, todo ano está aumentando. A Blumenau, nos últimos anos, ficou destaque nessa questão de doação. Então nós saímos dos últimos 5 anos aí algo de 300 mil reais, e esse ano nós batemos aí a mais de 1.665.000 só de doações durante esse período de imposto de renda. Apesar deste volume, mais de 1.600.000, o montante que Blumenau pode arrecadar é muito superior a isso, né? Sim, Jorge, nós temos um potencial só na cidade de Blumenau de mais de 34 milhões. Se a gente fazer a conta ali para 1.665.000, nós estamos doando, aproveitando desse potencial, menos de 5%. Mesmo assim, Blumenau ela foi destaque estadual, foi a segunda cidade que mais arrecadou, ficando atrás só de Florianópolis. E medindo o potencial de Florianópolis com Blumenau, Florianópolis aproveita menos de 2%. Então nós estamos aí num crescimento, mas nós temos muito ainda margem aí para fazer a doação ainda. Ricardo, um dado interessante e curioso chamou a atenção das doações para projetos sociais neste ano nas declarações de imposto de renda. É que o valor cresceu, mas o número de doadores diminuiu, né? Sim, infelizmente a nível Brasil o número de valor e o número de doadores cresceu. A nível de Santa Catarina o número de valores e doadores cresceu, mas a nossa região aqui do Vale Europeu e principalmente Blumenau teve uma redução. Aumentou a arrecadação em torno aí de 9%, mas o número de contribuintes em torno de 5%. Isso justifica um pouco ali uma falta um pouco de conscientização, uma falta de divulgação das doações, e também esse ano foi um ano atípico nas declarações devido a algumas falhas entre a pré-preenchida e os informes de rendimento. Um exemplo aí, os servidores públicos, eles tiveram bastante dificuldade esse ano e eles ficaram com receio de fazer a doação e a sua declaração não está correta, ou seja, a sua doação está errada. Mas é algo que a gente tem que incentivar. Acho que para o ano que vem é algo que a gente tem que botar o foco e realmente voltar a esse crescimento das doações. Para quem fez a declaração do imposto de renda, mas não fez a doação, qual é o recado que você deixa para o ano que vem, né? Na próxima declaração? Importante que o contribuinte tenha consciência, se ele faz a sua declaração pelo modo completo, só 45% dos contribuintes fazem por esse modo, ele tem a possibilidade de fazer o bem, doar um valor para entidades que transformam vida aqui em Blumenau, na nossa região, e não tem custo nenhum para isso. Então é uma doação que é fácil, é rápida de fazer. Então fica a dica ali. Eu acho que a gente reclama tanto às vezes que o dinheiro vai para Brasília e não é bem utilizado. A gente pode deixar esse recurso aqui na nossa cidade. Ricardo, outro assunto importante também é a declaração do MEI. Como é que está essa situação aqui em Blumenau?
Bem, Jorge, até antes de falar um pouquinho antes do MEI, eu só vou reforçar um pouquinho da importância dos números das declarações do imposto de renda. Esse ano a gente bateu o número de 44 milhões e 500 mil contribuintes que declararam. Então a gente teve um acréscimo de 3% referente ao ano passado. Em Blumenau, 137.551 contribuintes entregaram sua declaração. O que o contribuinte tem que estar atento agora? Verificar se ele não cair em malha fiscal. Então tem muito contribuinte que está em malha fiscal. A nível Brasil, mais de 2 milhões de contribuintes estão em malha fiscal. Então é importante consultar se já está processada a sua declaração. Caso não esteja, é bom retificar e evitar, né, uma pendência no seu CPF. Outro detalhe também, muitos contribuintes precisavam fazer declaração e não fizeram. Esse contribuinte vai estar sujeito à suspensão do seu CPF. Já tem alguns casos já suspenso. Isso se deve à confusão sobre os 5 mil reais? Isso. Também a dedução do imposto de renda até 5 mil a partir desse ano, que vai ser na declaração do ano que vem. Então tem muito contribuinte que não fez e é obrigado. Esse contribuinte tem que procurar um contador ou ele mesmo fazer a sua declaração, mas tem que fazer. Está sujeito a multa agora e juros, mas tem que fazer para regularizar o seu CPF. E indo para a situação do microempreendedor individual, no último dia 31, também venceu a declaração do MEI. Então nós temos no Brasil um fenômeno de 17 milhões de microempreendedor individual. Seria quase um país, uma nação de MEIs. E só aqui em Blumenau nós temos algo em torno de 44 microempreendedor individual. E muitos desses não estão fazendo as suas obrigações mínimas, né, que é a declaração anual. Então, quem não fez essa declaração está sujeito ao seu CPF, seu CNPJ ser suspenso. Então, ele precisa regularizar, precisa fazer sua declaração. Tem multa, mas infelizmente tem que fazer. E está gerando um problema sério a esses contribuintes que não estão fazendo essas declarações, que a Receita está excluindo do Simples. E sendo excluído do Simples, ele se torna uma empresa normal. E essa empresa normal é sujeita a ter uma contabilidade regular, ou seja, eu vou ter que ter uma contabilidade pagando todo mês. Eu tenho declarações mensais que não estão sendo feitas, me geram multa. Então, esse contribuinte que tem o MEI, ele é empreendedor e não está com as suas guias mensais em dia e não está fazendo a sua declaração, fica aí uma dica aí para ele realmente procurar um profissional da contabilidade, ou ele mesmo entrar lá no portal do empreendedor e se regularizar para evitar problemas futuros. O que significa nós termos mais de 44 mil microempreendedores individuais aqui em Blumenau? E se há uma tendência assim, de volume desses 44 mil, um montante que pode estar com algum tipo de irregularidade no município? As estimativas é que em torno de 50% desses microempreendedores individual estejam com algum problema. Ou não estão fazendo a sua declaração, ou não estão pagando mensalmente. Então é um volume grande. E isso acarreta vários problemas até social e familiar para esse contribuinte. Muitos empreendedores individuais, infelizmente, eles não estão empreendendo, eles estão pagando esse microempreendedor individual para pagar menos INSS. E aí, às vezes, arruma um emprego, ou às vezes, por uma dificuldade financeira, não paga suas contribuições e está gerando esse problema ali. Então, é importante, sim, eu ter um microempreendedor individual, estar com as mensalidades, as prestações, as guias em dias, todos os meses. Senão, lá na frente pode vir uma surpresa desagradável. Sim, e a partir da reforma tributária, isso também é importante, Jorge. Muitos MEIs querem se aposentar por idade. Então, se eu tiver 15 anos de contribuição como MEI e tiver o homem, por exemplo, 65 anos e a mulher 62, ela pode se aposentar. Mas tem que estar com essas contribuições em dia. Ela só vale para esse tempo de contribuições, que precisa ter 15 anos, se for pago em dia. Se eu pago em atraso, ela não conta por esse tempo. O que está acontecendo agora? A pessoa acredita que vai se aposentar quando faz 65 ou a mulher 62, quando vai se aposentar, verifica que não tem o tempo de contribuição suficiente porque não contou para a carência esses pagamentos em atraso. Então sempre andar em dia para evitar problemas lá na frente, que é a questão do MEI. Isso vem chamando muita atenção? Sim, vem chamando. A Receita está de olho no microempreendedor individual. A título de conhecimento também, aqui no estado de Santa Catarina foram excluídos do MEI 122 MEIs
por excesso de compra, eles compravam muito além do limite do 81 mil, e só de multas e penalidades foram mais de 20 milhões de reais para esses 122. Então a Receita do Estado está de olho nos microempreendedores individual, o governo federal está de olho e as prefeituras também. Então é um bom programa, mas esse contribuinte tem que ficar muito, muito atento. Nós estamos há alguns anos falando em aumento do limite do MEI. E esse aumento às vezes não sai, né? Então a gente está com um limite muito pouco, 6.750 mês para, por exemplo, para quem tem um comércio, para quem tem uma pequena indústria, é muito pouco. Eu deveria contar com esse aumento desse limite, mas infelizmente isso está parado no Congresso, está parado no Senado. A gente escuta todo dia ali que vai aumentar esse limite, mas infelizmente ainda está no 81 mil. Então toda atenção para microempreendedores individuais. E tem outro detalhe também sobre a declaração do imposto de renda, Ricardo, que é uma novidade nesse ano, que quem não precisava fazer a declaração, né, não se encaixava, né, na necessidade de fazer a declaração, mesmo assim ele pode receber uma restituição? Isso é uma novidade, Jorge, que a Receita está caminhando por um processo da declaração ser algo automático, não precisar mais ter a declaração, e a expectativa entre 3 e 5 anos, nós não vamos mais precisar fazer a declaração porque ela já vai estar preenchida lá na Receita. Esse ano eles estão fazendo um teste para quem não era obrigado a declarar, mas por algum motivo teve imposto de renda retido. Por exemplo, eu trabalhei em janeiro, fevereiro e março, foi demitido. Anualmente não sou obrigado, mas naqueles 3 meses eu tive imposto de renda retido, mas não fiz a declaração. Esse imposto vai cair na conta desse contribuinte, se ele tiver o Pix CPF, no dia 15 de julho. Ou seja, nós temos uma expectativa aí da Receita que em torno de 4 milhões de brasileiros não entregaram declaração. Ela vai fazer essa declaração simplificada para ele e vai depositar na conta dele através do Pix CPF, né? E uma expectativa aí até de R$1.000. A média é 125 para o contribuinte, mas até R$1.000 a Receita vai depositar, e estão falando em 4 bilhões de reais na economia. Então é uma novidade boa aí. Fique atento aí, porque no dia 15 de julho muitos brasileiros aí vão ter um Pix na conta aí. E essa intenção do governo, né, de fazer essa declaração automática, isso é uma boa decisão? É uma boa, porque vai facilitar a vida do contribuinte, porque só para ter uma ideia da situação hoje, mais de 1 milhão de brasileiros, depois que acabou o prazo, já tiveram que fazer a declaração pagando multa e juro. Nesse caso, não teria mais essa multa e juro para o brasileiro. Qual que seria o único cuidado que nós teríamos que ter? É conferir se as informações que a Receita tem está correto e dar o ok. Então hoje a Receita tem uma base de dados muito grande da vida do contribuinte. Acho que ela praticamente sabe tudo, sabe a nossa renda, sabe o que nós gastamos com educação, o que gastamos com saúde, o que nós temos de patrimônio, o que a gente movimenta a questão bancária. Então ele tem toda essa informação. Então aqui a Receita vai dizer o seguinte: ó, a tua declaração é essa, tá ok, dá o ok. Se não tá ok, você retifica e me prove, né, que eu estou errado. Acho que veio para facilitar, é uma tendência, tá? Que vai facilitar muito a vida do contribuinte. Obrigado, Ricardo, pelas informações e esclarecimentos. E aqui nós vamos fechando a edição de hoje do Jornal de Blumenau, esse noticiário reprisa às 11 da noite. Uma ótima noite para você. A gente se vê aqui amanhã. Até lá. Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. Eleva Química. Tecnologia no campo. Idicave. Sua concessionária Volvo em Santa Catarina.